Estamos aqui para buscar a Deus. Quem veio aqui para buscar a Deus? Aleluia. Então, nosso propósito essencial e fundamental é buscar a Deus. As bênçãos que Ele tem para nos entregar, Ele vai entregar como consequência disso. Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas que Deus quer acrescentar na nossa vida? Saúde, solução para as nossas situações familiares, soluções para a nossa vida financeira, enfim, são todas as situações da nossa vida que estão relacionadas às nossas necessidades aqui. Deus cuida, assim como Ele cuida dos passarinhos que não plantam e não colhem e não guardam em celeiros. Ele cuida de cada um de nós que plantamos e colhemos e guardamos em celeiros. Porque para Deus, nós que fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, temos mais valor do que passarinhos. Mas Ele faz questão de usar o exemplo do passarinho para mostrar para cada um de nós que, se Ele cuida de seres que aparentemente têm um valor muito pequeno, tem até um texto bíblico que diz que Deus cuida dos pardais. E o pardal é vamos dizer assim, é a espécie de pássaro que tem menos valor. Primeiro porque ele nem anda, ele só pula, e ele não canta, né? Geralmente se dá valor em pássaro que canta, né? Mas pardal não faz nada disso. Ele não canta, ele não anda, ele até pula, né? Então é um passarinho que praticamente aos olhos humanos não tem valor, mas para Deus tem. Ele cuida dos pardais. Então, se um passarinho como esse, que não tem valor algum, que ninguém comercializa, ninguém vende pardais por aí porque não tem valor, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Uma coisa é Deus cuidar das nossas necessidades, a outra é nós cuidarmos da nossa vida espiritual no sentido de buscarmos a face do nosso Deus, de não permitirmos que a chama da nossa fé venha enfraquecer, de permitirmos que a nossa chama, a chama do fervor espiritual na nossa vida venha diminuir. Então cabe a nós cuidar da nossa vida espiritual. Isso é uma responsabilidade nossa. Aqui em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim a Timóteo, capítulo 4, versículo 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores que falem segundo os seus interesses ou as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas ou à mentira. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, que foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e eu fiquei livre
boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Vamos começar aí o nosso culto lendo esse texto poderoso da palavra de Deus, um texto onde o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo sobre os últimos dias, os dias que viriam, tempos difíceis, onde as pessoas, elas não querendo ouvir a Bíblia, não querendo ouvir a sã doutrina bíblica, elas amontoariam, ajuntariam para si pessoas que falem segundo os seus interesses. Sabe aquela questão da pessoa vir para a igreja, ela não querer ouvir palavra de correção, palavra que confronta, palavra que fala do pecado, palavra que fala que ela tem que mudar, que ela tem que abandonar aquilo, ou aquilo outro, aquela situação. É esse tempo onde as pessoas elas querem ouvir só palavra de bênção. Eu vou para a igreja hoje e o pastor tem que pregar sobre bênção. O pastor tem que pregar que eu vou receber muito dinheiro, que eu vou ter uma casa nova, um carro novo, que os meus problemas serão todos resolvidos. É isso que eu quero ouvir. Se eu chegar lá e for pregado outra coisa, eu não vou ficar, Então o que acontece, irmãos, nos dias de hoje? Acontece mais ou menos isso. As pessoas hoje, elas acreditam que o melhor para as suas vidas é aquilo que elas podem ter aqui. É o bem material, é o dinheiro, são as realizações desse mundo, e por isso muitos estão se perdendo no pecado, porque as pessoas elas veem a igreja somente como um supermercado espiritual, onde você vai, busca o que você precisa e depois vai embora, E não é assim. Deus não é supermercado, onde você vai, pega o que está na prateleira e vai embora. Deus ele quer ser seu amigo, ele quer que você o considere como um amigo fiel, e Ele quer que você entenda que mais importante do que o que você tem aqui é o que Ele já te deu na eternidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter dinheiro, fama e poder na terra e depois quando ele morrer vai para o inferno? Adiantou alguma coisa, irmãos? O bom é você ter dinheiro não é pecado, é você ter sim bens materiais, sim você ter uma vida dentro das suas condições mais confortável possível, mas acima de tudo isso, você ter o teu coração no céu, você ter o teu coração nas coisas de Deus. O problema é que hoje as pessoas elas estão permitindo que o seu coração esteja aqui, firmado aqui. Então hoje muitas pessoas não querem muitas vezes ouvir o que Deus quer falar, porque muitas vezes aquilo que Deus vai falar vai confrontar a sua vida em alguma situação que ela precisa mudar, abandonar, porque Deus ele não fala com a gente só para encorajar, só para trazer consolo. Deus também às vezes corrige, Deus às vezes puxa a orelha. Sim ou não, irmãos? Quem é o pai ou a mãe que de vez em quando não corrige os filhos? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Muito bem. Quem aqui já corrigiu o filho? Por quê? Porque filho erra. Filho não acerta sempre, Ah, pastor, mas o meu filho ele acerta 90%, só erra 10%, mas nos 10 ele tem que ser corrigido. Sim ou não? Em algum momento ele vai errar, porque ninguém é perfeito, Eu louvo a Deus porque eu fui corrigido quando eu era criança. Isso não me fez mal nenhum, me fez refletir sobre os meus erros e mudar de atitude, porque se eu continuasse errando, eu poderia me destruir a minha própria vida. Às vezes a correção de um pai e de uma mãe vai livrar o filho de ir para o mundo das drogas. Sim ou não? Às vezes a correção de um pai e de uma mãe vai livrar o filho de ir para o mundo do crime, ou para essas situações que vão destruir a vida dele. Então, se nós como pais, quando corrigimos, evitamos coisas ruins na vida dos nossos filhos, e Deus, quando Ele nos corrige, será que Ele nos corrige só para nos ferir, para nos machucar? Não. Ele corrige porque Ele está vendo que o caminho para o qual a gente está caminhando não é bom para nós. Então Ele vai e corrige, Ele chama a nossa atenção.
Tanto é que quando ele fala aqui com Timóteo, ele diz assim, ó, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Aí olha só o que Deus diz: corrija, repreenda, exorta. Corrija, repreenda e exorta. 3 palavras que tem a ver com correção: corrija, correção, exortação, né? E repreensão. São 3 palavras relacionadas a uma, praticamente são sinônimas. É aquela atitude de você trazer de volta quem está errando e colocar do seu lado. Por que a igreja dos últimos dias ela precisa ser corrigida, exortada e admoestada? Porque ela erra muito, porque ela se desvia com muita facilidade. Hoje você está bem com Deus, está orando, está buscando, mas se você não vigia, se você não busca Deus, se você não mantém uma constância no seu relacionamento com Deus, amanhã ou depois está desviando, amanhã ou depois você está saindo dos caminhos de Deus. Porque o tempo que a gente vive é um tempo de muita corrupção moral e espiritual. Então é muito fácil a pessoa se deixar influenciar pelo erro. Então por isso que a igreja precisa ser corrigida, exortada, repreendida constantemente. Então quando Deus faz isso comigo e com você, é porque Ele está dizendo: eu amo a tua vida e quero ver você nos meus caminhos. Eu amo a tua vida e quero ver você bem. Então isso que acontece, irmãos. Nós precisamos construir uma história com Deus que venha impactar o mundo, a vida de outras pessoas, não vivendo aquele costume de ir para a igreja só para ouvir o que a gente quer. A gente tem que ouvir muitas vezes aquilo que a gente não quer, mas a gente precisa. Se entrar uma pessoa aqui fumando, ela tem que ouvir que o cigarro é prejudicial para a sua saúde. E ela precisa parar para não se prejudicar a si mesma. Agora, se ela entra aqui e a pregação é: continue fumando, continue bebendo, continue se prostituindo, adiantou ela estar aqui, irmãos? Não adiantou. Por quê? Porque ela entrou aqui e aquilo que ela precisava ouvir em relação às coisas que estão prejudicando a sua vida, ela não ouviu. Então muitas vezes nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque às vezes nós temos ouvido, mas não estamos ouvindo. Espiritualmente nós não estamos ouvindo. Segundo, se você quer ter uma vida que vai impactar outras vidas, entenda que a graça de Deus não vai te privar de passar por situações de solidão, de abandono. Às vezes o crente vai passar por situação de abandono, às vezes o crente vai passar por situação de solidão. Só quem passa pela solidão sabe o que é estar sozinho. Sim ou não, irmãos? E eu um dia ouvi uma frase que me chamou muita atenção: que a pessoa solitária não é aquela que está muitas vezes cercada de um monte de gente. Às vezes você está cercado de um monte de gente que está solitário. Porque não adianta você ter uma multidão de gente à tua volta que não participa dos seus problemas. Sim ou não? Que não participa da sua vida, que não participa dos seus sonhos, dos seus projetos, que não está nem aí para a sua dor. Então, você tem um monte de gente à sua volta, mas ninguém quer saber como é que você está. Ninguém está nem aí para as suas dores, ninguém está nem aí para os seus sonhos. Então você está sozinho. Sim ou não? Está sozinho, por quê? Porque embora as pessoas estejam ali, elas não estão participando da sua vida e das suas necessidades. É que nem uma pessoa na fila de um banco, né? Quem já foi em fila de banco aí? Quando você vai na fila do banco, está cheio de gente, na frente e atrás, mas aquelas pessoas são preocupadas com você? Ninguém. O pessoal está ali preocupado em sacar o seu dinheiro, né? Brigar com o caixa lá na frente, se de repente tem alguma coisa errada, né? Mas ninguém ali está preocupado com você. Ou seja, você está cercado de gente, mas você está sozinho, porque ninguém te conhece, ninguém sabe a sua necessidade, ninguém sabe os seus problemas. E muitas vezes é assim na nossa vida. Paulo era um homem que muitas vezes ele estava solitário, e ele fala da sua solidão aqui. Ele fala assim: olha, Demas me abandonou, Demas me abandonou, me desamparou, amando mais o presente século.
Aí ele fala: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, ele tinha pessoas com ele que de repente não estavam mais com ele. Às vezes acontece na nossa vida. Às vezes existem pessoas que vêm e ficam um tempo na nossa vida, mas de repente elas vão embora. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Existem pessoas que parecem que têm um tempo de validade na nossa vida. Elas vêm e ficam um tempo, e aí elas vão embora. Não é todo casal que chega junto ao fim da vida. Está aí a minha sogra de prova, né? O marido veio, ficou na vida dela, mas foi embora. E quando ele foi embora, essa lacuna que ficou na vida dela não foi preenchida por outra pessoa nessa condição. Claro que ela tem a filha, o genro, os netos, mas aquela pessoa que estava ao lado dela como marido não está mais. E assim acontece conosco em outras situações da nossa vida. E aí, o que eu vejo aqui, irmãos, é que a graça de Deus, quem está debaixo da graça em Cristo Jesus aí? A graça, ela não vai te impedir de passar por situações de solidão, ela não vai te impedir de passar por situações até de abandono, mas ela vai te manter firme quando essas situações chegarem na sua vida. Chegou a solidão, chegou o abandono, mas eu estou em pé, porque estou debaixo da graça. A graça me sustenta, a graça me fortalece, a graça me mantém em pé, a graça me renova, a graça me dá força. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Me abandonaram, me desampararam, fiquei sozinho, mas a graça do Senhor é comigo. A graça do Senhor é contigo. A graça do Senhor é na tua vida nessa noite. Você é uma pessoa que em Cristo tem abundância de graça. A graça representa o favor de Deus. Pastor, o que é graça? Graça é favor do Altíssimo. Quem não quer receber o favor de Deus na sua vida? Quem quer? Isso é graça. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O favor de Deus é abundante sobre a sua vida nessa noite. Tem favor de Deus na tua vida. Tem favor de Deus na tua vida, irmão. Tem favor de Deus na tua vida, irmãos, irmãs e irmão. Tem favor de Deus. Então a graça, ela não vai te impedir de passar pela solidão, pelo abandono, mas ela vai te sustentar quando esses momentos chegarem na sua vida. A gente não quer que chegue, mas às vezes eles chegam. E aí o que Deus vai te dar? Graça. Deus vai te encher de graça para você ficar em pé. Aí as pessoas vão olhar e falar: nossa, você está só, você está passando por essa situação, mas você está em pé. Como é que você está em pé? Eu estou em pé porque eu tenho a graça de Deus na minha vida. Estou em pé porque a graça de Deus me sustenta. É isso que nós temos que dizer, é isso que nós temos que falar de boca cheia. Eu sou cheio, eu sou cheia da graça de Deus. Paulo tinha uma vida que impactava a vida das pessoas, porque ele era cheio da graça de Deus. Paulo tinha uma vida que impactava a vida das pessoas, porque ele era uma pessoa que não queria ouvir só o que agradava o seu coração. Ele ouvia o que ele precisava ouvir de Deus. Teve um momento na vida de Paulo, irmãos, que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, porque ele tinha um espinho na carne, uma doença, uma enfermidade. E o que ele queria ouvir de Deus? Vou te curar, sim ou não? Quando você está doente, você ora, o que você quer ouvir de Deus? Vou te curar. Paulo orou 3 vezes. Ele orou por muita gente foi curada através da vida dele. Mas chegou uma hora que ele ficou doente. Ele orou a Deus 3 vezes. Sabe o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Essa enfermidade vai continuar ainda. Olha só.
servindo a Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, mas Deus não o curou daquela enfermidade. Deus falou: eu vou te sustentar, mas essa situação ela vai ficar aí com você até o dia que eu te levar. E ele ficou servindo a Deus com toda a dedicação, com toda a entrega, com toda a devoção, carregando aquele espinho na carne, mas feliz com o Senhor, com o espinho na carne, mas cheio da graça de Deus, com o espinho na carne, mas a graça de Deus sustentando a vida dele, dando a ele forças para ele continuar caminhando. Então nem sempre Deus vai ouvir o que você quer, mas não vai te faltar graça para te sustentar no momento em que você não ouvir da parte de Deus o que você gostaria de ouvir. Porque o Senhor disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então receba graça, receba graça. Então nessa noite eu quero dizer para você, querido, receba graça, receba a graça de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer ter uma vida que impacte, que seja impactante, uma vida que venha trazer glória ao nome de Deus, que venha impactar a vida de outras pessoas, muitas vezes você vai ter que desabafar, dividir os seus problemas, compartilhar os seus problemas com alguém. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, sim ou não, irmãos? Tem gente que não conta dos seus problemas para ninguém. Não, se eu contar, vai virar fofoca. Sim ou não? A gente não tem medo dessas coisas? Tem, a gente tem medo dessas coisas. Mas você às vezes tem alguém de confiança que Deus coloca no seu lado. Às vezes um filho, uma filha, um parente, um irmão de igreja que você confia muito, que você sabe que você pode compartilhar. Quando você desabafa, o que você faz? Você pega aquele peso que está dentro de você e você divide com outra pessoa. Ele fica mais leve. Tudo que você divide com alguém fica mais leve para você. Então o apóstolo Paulo, ele desabafou com Timóteo. Aqui a carta de Paulo é para Timóteo, é com Timóteo que ele está falando. E Paulo começa a desabafar, fala: olha, o fulano me abandonou, o outro me desamparou, o outro me deixou, o Alexandre me fez muitos males. Ou seja, ele está compartilhando o que ele estava vivendo. Quando você começa a pôr para fora, ali começa um processo de cura, muitas vezes na sua vida. Quando você guarda para você e você não põe para fora, aquilo que você não põe para fora muitas vezes começa a se tornar uma enfermidade dentro do seu corpo. Vou repetir: quando você põe para fora, você está jogando fora. Coisa ruim não é para ficar dentro, é para pôr para fora, é para tirar para fora. Se você guarda coisa ruim, aquilo começa a ser um instrumento do diabo de colocar algum tipo de enfermidade, para abater muitas vezes o seu ânimo, para abater muitas vezes a sua saúde física. Mágoa é uma coisa que você tem que tirar para fora, você tem que arrancar do seu coração. Mágoa se cura com perdão. E quando você está magoado com uma pessoa, você tem que falar o nome da pessoa e dizer: eu libero perdão sobre fulano da Silva Oliveira, enfim, você fala o nome inteiro da pessoa. Só de você falar, o peso já sai. Coisa ruim não é para estar dentro de você. Você não é vaso para carregar coisa ruim, você é vaso para carregar coisa boa. Amém, irmãos? Você é um vaso de Deus, um vaso que Deus separou para carregar o que é bom. Dentro de você tem que ter amor. Amor é bom, irmãos? Dentro de você tem que ter paz. Paz é bom? Dentro de você tem que ter perdão. Dentro de você tem que ter generosidade. Dentro de você tem que ter humildade.
Dentro de você tem que ter fidelidade, lealdade. Dentro de você tem que ter só o que é bom. E isso vai fazer de você alguém bom por dentro. Se você carrega o que é bom por dentro, você será uma pessoa boa de dentro para fora. Então nós precisamos pensar nisso. O apóstolo Paulo, ele não queria guardar mágoa de ninguém. E ele foi falou: olha, esse Alexandre me causou muitos males, mas que Deus cuide dele, que Deus retribua ele conforme as suas obras. Eu não vou fazer nada contra ele, não tenho nada contra ele. Mas ele colocou aquela pessoa nas mãos de Deus. Se alguém te afligiu, te magoou, te feriu, te machucou, com palavras, com atitudes, te trouxe algum prejuízo financeiro, não é? Que às vezes a gente guarda muito na memória quem nos prejudicou financeiramente, né? Ou de alguma outra maneira. O que você tem que fazer com essa pessoa? Coloque ela nas mãos de Deus. Quem vai cuidar disso? Deus. Deus vai cuidar. Ele que vai trabalhar, Ele que vai operar. Não é você, é o Senhor. Então, se você quer ser uma pessoa sarada, uma pessoa que transmite cura por onde você passa, você tem que desabafar, colocar para fora. Poxa, eu estou magoado, triste com fulano, com ciclano, não queria estar, mas estou. Aí você conversa com alguém, aí de repente essa pessoa te ajuda na oração, você ora, libera perdão. Ali acontece cura, ali acontece uma mudança, ali acontece uma transformação. Então igreja é isso. Igreja é a oportunidade que nós temos de carregar os fardos uns dos outros. E isso é bíblico. Quando a gente olha lá em Gálatas, por exemplo, se você vai lá no livro dos Gálatas, diz assim, Gálatas capítulo 6, 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Levai as cargas uns dos outros. O que é isso? É você compartilhar com alguém a sua carga, e aquela pessoa vai dividir isso com você. Isso faz parte do ser cristão. Se você quer ser alguém que tem uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que vai impactar o mundo, impactar outras pessoas, mantenha firme a sua esperança. Mantenha firme a sua esperança de que o Deus que já te livrou inúmeras vezes aqui também te dará descanso na eternidade. Amém? Paulo disse: olha, Deus me livrou da boca do leão, Deus me livrou de muitas situações aqui na terra, mas Ele vai me preservar para o descanso celestial. O mesmo Deus que te guarda aqui, que te protege aqui, que te livra aqui, Ele vai te levar para descansar no céu. Quem quer descansar no céu aí? Então nós temos que ter essa esperança no nosso coração, irmãos. Nós não podemos esperar só nessa vida. Tudo que eu quero de Deus, eu quero aqui. Você não vai ter aqui. Tudo que você tem para receber de Deus está na eternidade. A Bíblia diz que aquele que espera em Deus somente nessa vida, de todas as pessoas, é o mais digno de lástima. Por quê? Porque está esperando aqui algo que Deus vai entregar lá, né? Então nós temos que ter a esperança da vida eterna, porque tudo passa, né? A nossa juventude passa, né? Algum tempo atrás você olhava para você e via os cabelos todos pretos. Hoje já não tem mais cabelo preto, alguns. Irmã Ana está ali, já os cabelos todos branquinhos, né? Eu também estou quase no caminho da irmã Ana aí. Quase não tem mais cabelo preto aqui. E não vamos pintar, vamos deixar branquear mesmo, né? Atrás você era novinho, magrinho, mas agora já não é mais, porque a juventude vai passando. E assim a vida, assim é com a vida.
vai chegar um momento em que a nossa vida vai passar por inteiro, né? Vai chegar a senha, momento que você vai chegar ali e falar: chegou minha hora de encerrar o meu capítulo aqui e começar na eternidade. Então nós temos que estar preparados para esse dia. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos viver de qualquer jeito. Quem tem esperança de ir para o céu, santifica-se a si mesmo. Quem tem esperança de ir para o céu, santifica a sua vida. Por quê? Porque quando chegar aquele dia, a pessoa não quer correr o risco, né, de ir para o lugar errado, quer ir para o céu, né? Então quem tem a esperança se santifica. O que é santificar? É consertar o que está errado, né? É consertar os caminhos. Estou andando errado, estou andando nessa direção, está errado, não vou andar mais, vou andar para cá. Estou falando muita besteira, muita bobeira, vou parar de falar. Tem que consertar. A gente tem que consertar fazer um conserto com a nossa boca, fazer um conserto com os nossos pés. Meus pés estão caminhando numa direção muito estranha. Consertar os pés, consertar a boca, né? Vamos consertar, vamos consertando. O que vai acontecendo? Você vai se alinhando com a vontade de Deus. Você vai ficando preparado, né? A maior dificuldade na vida de um crente que Deus está preparando para levar embora é não perdoar. Quando o crente está nessa situação, aí ele fica acamado, doente. Enquanto ele não perdoa, Deus fica permitindo ele ali, ó, no leito, e dor, e sofrimento, porque Deus não quer que ele perca a sua salvação. Se ele morrer sem perdoar, ele perde a salvação. Aí Deus fica permitindo ele passar pela dor, para que ele perdoe. Eu já vi isso, irmãos, na vida de muitos crentes que não estão mais aqui. Eu já vi isso na vida de muitos crentes, dentro da minha própria casa. Eu vi isso acontecer, né? Ali, aí você fala: mas Senhor, por que está sofrendo? Por que não levou ainda? Perdoa, tem que perdoar. E não é fácil, irmãos. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Tem gente que tem dificuldade de abrir o coração e dizer: perdoei. E o perdão, ele não pode ser da boca para fora. Deus sabe quando a gente está fazendo as coisas verdadeiramente, de forma verdadeira, com sinceridade no coração. Então é aquela história: os homens enganam os homens, mas nenhum homem engana a Deus. Amém? Os homens enganam os homens, mas ninguém engana a Deus. Então nesse momento quero que você fique em pé. Alamaço e andaramaço. Feche seus olhos. Entra na presença do Altíssimo. Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas tremendas na vida daqueles que o buscam. E se você busca o Senhor, Ele não vai deixar você sair da presença dEle de mãos vazias. Ele não vai deixar você sair da presença dEle sem o toque do seu Espírito Santo. Alamaço e andaramaço. Ei, como onde rege a surimican daramanai. Deus é poderoso, aleluia. Nesta noite, Ele diz a ti: serva, filha, eu te conheço, eu sou a tua alma, o teu coração, o teu espírito. Eu sei aonde dói, eu sei aonde está o problema, eu sei onde está a dificuldade. Eu te visito, eu devolvo a subir, andai, te toco com a minha glória, te toco, andai a subir com meu poder. Reba subir, andar a manai, lavande que menescia, e a subir me canta a manai, andegue a so, ele mandar a basura me canto e eu te visito. Eu contemplo a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba o toque do Espírito, receba o toque do Espírito Santo na sua vida hoje, porque Deus é Deus de cura. Ele cura por fora, mas Ele também cura por dentro. Ele cura as emoções, Ele cura os sentimentos, Ele cura a alma ferida, Ele cura o espírito abatido. Ei, recomandar a basura e me cantar a manai.
de Rassub Andecomanai. O Senhor é Deus contigo, o Senhor é Deus na tua casa, o Senhor é Deus na tua causa. Eita Deus de glória, há poder no nome de Jesus. Nessa noite nós descansamos no teu cuidado, porque sabemos que o Senhor é Deus e para ti não há impossíveis. Aleluia. Visita-nos com a tua glória, visita-nos com a tua unção. Ó Senhor, libera cura sobre esta igreja, libera cura sobre este povo. Visita aqueles que não estão aqui nesta noite e que estão doentes, que estão acamados, que estão abatidos, que precisam de um toque do Espírito Santo que traga cura sobre as suas vidas, mas também chacoalha aqueles que estão, meu Pai, acomodados espiritualmente. Ah, Deus, mexe com a vida daqueles, ó Deus, que estão acomodados, que se deixaram enredar e envolver pelos ardis de Satanás. Ó Deus, chacoalha a figueira de manto e de coupas nébias, chacoalha a figueira dessas pessoas, chacoalha a figueira do teu povo, para que os frutos podres caiam. Ó Deus, em nome de Jesus, mostra a tua glória, visita o teu povo neste lugar, Senhor. Faça o milagre acontecer, porque grande é o Senhor no meio do teu povo. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos neste lugar. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, seja glorificado, seja engrandecido aqui, Jesus. Neste lugar, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Aleluia, em nome de Jesus. Ei, oh, Andarabassuri cantas, Deus de glória, nós te adoramos, nós oramos a ti, Pai, em nome do